Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos falar hoje sobre ausência de registro no CNIS. Antes de irmos para o vídeo, para quem não me conhece, sou Wagner Teixeira, sou advogado especialista em direito previdenciário. Peço para vocês aí se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais, curtir esse vídeo e compartilhar também. Vamos lá. Muitos me perguntam assim, doutor Teixeira, por que o senhor tem falado muito sobre ajuste no CNIS e não vai logo direto tratar das aposentadorias? Bom, muito simples. O CNIS é um documento extremamente importante. Nós temos um vídeo que fala sobre o CNIS, eu vou deixar o link aí para vocês, para que vocês acessem lá esse vídeo que vai explicar o que é o CNIS. Mas basicamente o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Em resumo, todos os vínculos trabalhistas, todos os recolhimentos previdenciários estão previstos neste documento. E é por meio deste documento que o INSS vai fazer a análise aí das contribuições, do tempo de contribuição, do valor para compor as aposentadorias ou qualquer outro auxílio. Por isso, da importância de se falar dos ajustes do CNIS. Sem mais delongas, vamos passar aí então para a explicação das irregularidades do CNIS e ao final eu vou deixar uma dica aqui para ajustar tudo isso. Bom, como vocês podem ver, eu peguei um CNIS aqui de um cliente e evidentemente ocultei aqui as informações pessoais, né? Aqui respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas basicamente todo CNIS ele vai ter essa formatação, tá? Como vocês podem ver aqui, símbolo oficial da Previdência Social, aqui Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o nome que vai dar a origem aqui à sigla CNIS, tá? NIT é o número de identificação do trabalhador, é por meio deste número que a Previdência Social vai identificar este segurado, data de nascimento, número do CPF, nome do segurado e o nome da mãe. Aí alguns podem perguntar, mas doutor Teixeira, por que é necessário ter um número de identificação do trabalhador se há o nome completo, CPF e nome da mãe? Bom, eu respondo, é muito comum nós termos homônimos. O que são homônimos? São pessoas com o mesmo nome e às vezes coincidem também de, além de ter o mesmo nome, ter aqui o mesmo nome da mãe. Então, o INSS criou essa forma aqui de identificar e individualizar cada segurado. Por isso, a importância do NIT. É muito comum também, principalmente as empresas que eram muito antigas, era muito comum os segurados terem dois números de PIS, tá? Dois números de NIT. E se for este o caso de algum cliente seu, ou se for o seu caso ou de algum conhecido, há necessidade de se pedir a unificação dos NITs, ou seja, NITs com números diferentes serão unificados aqui com esse número de identificação do trabalhador único, de maneira que quando o INSS fizer uma pesquisa ou for rodar o sistema para conceder aposentadoria, ele vai fazer isso por meio desse número único aqui, tá? Então aqui vocês podem ver NIT, a sequência dos registros, o código de cada empresa, o nome das empresas e aqui as informações extremamente importantes, que é data de início. Aqui subentende-se que é a data de admissão e aqui a data de demissão. É claro que quando estivermos falando de vínculos com carteira assinada, quando não for vínculo com carteira assinada, eu rodei aqui para ver se tinha algum exemplo, mas aqui aparecerá recolhimento individual, dando então a
a entender que este segurado fez as contribuições via carnê, tá? Então, voltando, data de início, data inicial do trabalho ou data de contratação, data fim, em tese, data de demissão. Mas pode ocorrer de aqui não existir a data fim e contar aqui com uma última remuneração. Isso é considerado uma irregularidade que precisa ser ajustada. Quando se tratar de recolhimentos via carnê, aqui aparecerá a data de início e também a data final. E quando aqui aparecer a data inicial em se tratando de recolhimento individual, evidentemente estaremos falando das contribuições efetivas, ou seja, o mês de contribuição do segurado. Seguindo aqui para a linha de baixo, o que eu fiz questão de destacar para vocês é a primeira irregularidade ou as irregularidades existentes aqui nesse vínculo, nesse CNIS. Aqui não tem data fim. Nesse caso específico, o meu cliente trabalhou menos de um mês aqui. Verifica-se que no mês seguinte ele já tinha sido admitido por uma outra empresa. Portanto, aqui necessariamente o INSS tem o dever de computar 30 dias, tá? Passando aqui para o vínculo de baixo, verifica-se que esse cliente ele acabou iniciando em 1/12/1977 o seu vínculo, tá? E verifica-se aqui que não há data fim, nem última remuneração. Ocorre que ele desligou-se dessa empresa por volta de 1980, ali no mês de março de 1980, e na sequência celebrou um novo vínculo com essa empresa. Por que eu estou fazendo questão de frisar que ele trabalhou aqui até 1980? Porque aqui deveria aparecer a data final ou a data de rescisão do contrato de trabalho, ou seja, março de 1980, e não apareceu. Qual é o prejuízo que isso causa? É um prejuízo enorme, porque o INSS, quando não há informação de data final de vínculo empregatício, ele vai considerar apenas um dia de trabalho, ou seja, para o sistema do INSS, quando for rodar os pedidos de aposentadoria, ele vai considerar aqui 2/12/1977. Então, veja, neste caso, o cliente perderia aqui quase 3 anos, mais de 2 anos e meio, com certeza, de tempo de contribuição. Isso é um dos motivos que, por vezes, o INSS acaba negando o benefício de aposentadoria, porque nas contas manuais do segurado, ele subentende que ele já preencheu o tempo de contribuição. Porém, o sistema do INSS não computa da mesma maneira que o segurado e, portanto, é obrigação do segurado pedir para que faça acerto desse vínculo. Ou deveria ser de ofício do INSS fazer o acerto automaticamente, uma vez que o cliente juntou supostamente a CTPS, a carteira de trabalho lá, e portanto o servidor do INSS tinha a obrigação de fazer análise um a um dos vínculos, tá? Todos os outros quadradinhos aqui também pressupõem o mesmo tipo de problema, tá? Passando para o slide seguinte, outras irregularidades são esses indicadores de pendência. Esses indicadores de pendência, por vezes, é alguma ou ausência da data final do contrato, ou, em alguns casos, há a data final de contrato, só que a última remuneração é diferente. Essa extemporaneidade pode ser alguns casos em que o trabalhador foi readmitido pela empresa ou houve uma sucessão de empresas e, portanto, a empresa
abre CNPJs diferentes, como que é o caso. Essa empresa mudou a razão social, verifica aqui que se trata da mesma empresa, com CNPJs diferentes, e aí dá extemporaneidade. O que é extemporaneidade? O INSS informa que a data de vínculo inicial é diferente da data de início de atividade do trabalhador. E se essa informação de sucessão de empresas ou de readmissão não estiver na carteira profissional, o INSS acaba fazendo esse apontamento de extemporaneidade, atribuindo a responsabilidade do acerto para o segurado. Outra questão bastante comum no sistema do INSS é a ausência das remunerações, tá? E isso acontece também porque a empresa, por algum motivo, às vezes deixa de recolher as contribuições daquele mês corrente, ou ainda recolhe e por algum motivo não entra no sistema do INSS. E é muito comum também nas contribuições individuais, aquelas geradas por guias da Previdência Social que você extrai no site do INSS, ou também por meios de carnê. É muito comum o segurado pagar 2 meses, 2 parcelas do mesmo mês, ou pagar ainda fora do prazo, ou ainda deixar de recolher aquele mês, e aí, portanto, aqui nas competências haverá uma lacuna, e essa lacuna pode ser ajustada também. Essas dicas, ou melhor, esses apontamentos que eu estou fazendo, eles são os mais diversos possíveis, tá? E pode haver diversas irregularidades. E o que é mais importante, então, nesse vídeo, é que todos vocês tenham ciência de que há necessidade extrema de se fazer os ajustes, inclusive antes de se pedir a aposentadoria, porque em razão da demanda de trabalho do INSS, dificilmente o servidor fará o confronto individual de registro por registro, confrontando com o CNIS, tá? Em outras palavras, o servidor basicamente não vai analisar esses dados se estão corretos ou não. Hoje, praticamente os pedidos de aposentadorias têm sido rodados, né, têm sido computados, têm sido analisados de maneira automática por meio de robô, num verdadeiro cara crachá. Ou seja, se o teu CNIS estiver corretamente, o sistema vai rodar e analisar o benefício correto. Se estiver com alguma irregularidade, dificilmente o robô fará essa análise, dando a oportunidade que você faça a correção ou apresente novos documentos por meio da carta de exigência. Carta de exigência é um tema bastante interessante que nós vamos tratar em um vídeo específico. Em resumo, hoje é possível se pedir os ajustes do CNIS antes dos pedidos de aposentadorias ou qualquer outro benefício. Num passado recente, o INSS não aceitava os ajustes e dizia que os ajustes teriam que ser feitos no momento do requerimento do benefício. Bom, diante de todos os apontamentos que eu trouxe aqui para vocês, eu quero dar duas dicas para que vocês façam os ajustes. Bom, antes das dicas, eu peço mais uma vez, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, porque eu postarei 2 vídeos por semana. E peço também que você compartilhe aí esse vídeo com os amigos, amigas, enfim, para que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas, com um objetivo único de instruir e facilitar a vida de quem realmente precisa de benefício. Bom, a dica é a seguinte: é muito comum na carteira profissional estar faltando dados também. Às vezes o segurado acaba saindo da empresa, não dando baixa na carteira ou perdeu a carteira profissional e
justamente aquela carteira profissional que consta aqueles documentos ou aqueles registros que estão com irregularidades no INSS, ele não possui. E aí o INSS basicamente passa o ônus probatório, ou seja, a obrigação de provar se aquele vínculo está certo ou não para o segurado. Então a primeira dica, antes de se fazer um pedido, você faça o confronto da carteira profissional com o CNIS. Pô, doutor, mas extraviou minha carteira profissional. A dica de ouro é: vá até a Caixa Econômica Federal, peça o extrato analítico do fundo de garantia. O extrato analítico, ele consta informações relevantes que podem ajudar na correção do CNIS. Quais sejam? No extrato analítico de fundo de garantia consta data de admissão da empresa, data de demissão da empresa e todos os recolhimentos a título de fundo de garantia. E a legislação é muito específica, dizendo que o extrato analítico de fundo de garantia serve como prova. Outra dica extremamente importante é, se você tem o termo de rescisão de contrato de trabalho, o chamado TRCT, este também serve como prova de vínculo trabalhista, tá? Então, se você tem esses dois documentos, você pode entrar no site do Meu INSS, juntar esses documentos e pedir lá ajuste de vínculos trabalhistas. Ajuste de vínculos trabalhistas. Isso serve para as remunerações também. Reitero que o CNIS é documento extremamente importante e o INSS deveria, de ofício, fazer as correções. Porém, diante da grande demanda de pedidos e a baixa quantidade de servidores para analisar esses benefícios, acaba então que o INSS prefere por passar a régua por baixo, ou seja, indeferir os benefícios que constam irregularidades no CNIS. Sendo assim, é extremamente importante você fazer os ajustes. Caso você tenha alguma dúvida, a terceira dica de ouro é: procure um especialista, procure um advogado. Não um advogado de outras áreas, como por exemplo trabalhista, civil, mas o importante é você procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Esse sim vai tratar as questões da maneira correta e, evidentemente, trazer aí a maior possibilidade de concessão do benefício previdenciário. Sendo assim, encerramos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!